Vamos para mais uma aulinha de termoquímica. A química dos efeitos energéticos, não é isso? Pois bem, os princípios fundamentais do calor e do trabalho se aplicam no estudo de uma reação química e nas mudanças de estado físico de uma substância. Pois bem, observe os fenômenos. Tá? Explosão, petróleo, jogar bola, tá? Uma reunião, a produção de energia no meio de pilhas. Eles ocorrem em transformações físicas e ou químicas, envolvendo vários tipos de energia, inclusive energia térmica. Conceito importante: o que é um sistema? Tudo que se reserva do universo para um estudo. A energia é resultado do movimento da força gravitacional existente nas partículas formadas da matéria, ou formadoras da matéria. Energia química é o trabalho realizado por um sistema através de reações químicas. Calor é a energia que flui de um sistema com temperatura mais alta para outro com temperatura mais baixa. E o trabalho é o deslocamento de um corpo contra uma força que se opõe a esse deslocamento. Alguns termos mais físicos, né? Voltando. Em um sistema isolado, a energia é sempre a mesma. Ela se conserva. Pode-se dizer, então, que a energia do universo é constante. Isso é um sistema isolado, tá? Considera um sistema isolado uma garrafa térmica, mas não é precisamente isolado. Energia interna. É energia acumulada por uma substância sob volumes constantes. Entalpia é energia acumulada por uma substância sob pressão constante. Resumidamente, podemos dizer que é o conteúdo de calor de uma substância. O processo de medida dos calores de uma reação é denominado calorimetria. O aparelho que mede essa entalpia é o calorímetro. Calorimetria ou caloria, tá? A calorimetria vai ser a medição. A caloria é a quantidade de energia necessária para aumentar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama. Joule é a quantidade de energia necessária para deslocar essa massa de 1 kg, inicialmente em repouso, fazendo um percurso de 1 metro em 1 segundo, tudo relacionado a 1. Então, a caloria equivale a 4,18 joules, onde 1 quilocaloria equivale a 1.000 calorias e 1 kJ equivale a 1.000 joules. Assim, efeitos energéticos nas reações químicas. Temos uma reação, não é isso? Onde temos luz atuando, tá? Isso é quem? Isso é a fotossíntese. Dióxido de carbono reagindo com a água vai formar glicose mais oxigênio. Então, temos a clorofila, temos a glicose. Então, na fotossíntese ocorre uma absorção de calor. Logo, a gente tem o que? Uma reação endotérmica. Na combustão, que é a queima do etanol, ocorre a liberação de calor. A gente tem uma reação exotérmica. Então, a termoquímica estuda as mudanças térmicas envolvidas nas reações químicas. Quando envolve liberação de calor, denomina-se reação exotérmica. Quando envolve absorção de calor, denomina-se reação endotérmica. A equação química é representada pelo estado físico das substâncias, o balanceamento dessas equações, a variação de calor, que é a variação da entalpia, a variedade alotrópica, que é estável ou instável, e as condições ambientes. Então, o que é uma reação exotérmica? Quando o ΔH é negativo, então está bem específico aí para vocês. E endotérmica, quando ela é positivo. Lembrando que, quando esse ΔH ele é visível, para a reação exotérmica, você percebe que é menos 20. Mas quando o ΔH não está presente, ele fica mais 20. Cuidado com esse tipo de reações. Assim, do mesmo modo para endotérmico, então ΔHI mais 267. Quando o ΔH não está visível, ele fica menos 267. Outros exemplos, só para vocês conferirem os valores. Então, observações finais, tá? Cuidado com essas relações. Cálculo da variação de entalpia, o delta. A entalpia, ΔH, que é a variação de entalpia, é a relação entre a entalpia do produto menos a entalpia do reagente.
Isso para combustão e formação. Reação exotérmica, libera calor. Endotérmica, absorve. Então, o calor na exotérmica, ele vai estar do lado do produto. Na endotérmica, ele vai estar do lado dos reagentes. Então, olha só. Reagentes, reagentes, produtos, produtos. Ok? Novamente, reação exotérmica liberando calor, logo ΔH do reagente vai ser maior que o ΔH do produto, porque o gráfico é decrescente. Exatamente, sentido da seta, ó, será sempre do reagente para o produto. Logo, essa aí é a variação de entalpia. Para a reação endotérmica, temos o contrário, não é isso? O calor já vai estar presente do lado dos reagentes, logo a entalpia do produto vai ser maior que a entalpia do reagente. Logo, a gente tem um gráfico que crescente. Ok? Sentido da seta no sentido dos reagentes, ó. Então, ΔH, entalpia do produto, menos entalpia do reagente. Quando ΔH for maior que zero, é endotérmico. Quando for menor, exotérmico. Então, olha só a representação. Reação exotérmica. Temos o quê? Maior que zero, reação endotérmica. Convencionou-se a entalpia zero para determinar substância simples, em razão de não ser possível medir o valor real da entalpia de uma substância. Foram escolhidas condições padrões e existe a entalpia zero, qualquer substância simples que apresente no estado físico e alotrópico mais comum a pressão e temperaturas. Então vamos lá. A entalpia zero está relacionada a quem é estável e a entalpia maior do que zero a quem é instável. Então, o oxigênio é estável, mas o ozônio não. Assim como o carbono grafite é estável com relação ao diamante. E assim sucessivamente para o enxofre e para o fósforo. Então, a forma alotrópica menos estável tem entalpia maior que zero, ou seja, elas são instáveis. Observe a reação para a síntese da água, formação de água. Então, você percebe o seguinte, que o produto menos reagente, então, existe essa relação para nível de escala zero e a outra relação para acima de zero, que seriam instáveis. Então, existe logo que uma diferenciação para a formação ΔH. Esse ΔH ele vai promover-se o quê? Diferente, tá? Onde essa reação equivale a um ΔH de menos 68, ou seja, ela é exotérmica. Agora vamos para a lei de Henry, que é mais a gente precisa entender um pouquinho, né? Então, olha só, a entalpia de uma reação depende apenas dos estados iniciais e finais da reação. Não depende dos estados intermediários, ou seja, a reação é a mesma para uma ou mais etapas. Ó, exemplo 1, calcular a entalpia da reação de formação do gás carbônico. Eu tenho uma reação e quero ΔH. Sendo que eu tenho duas reações. Como é que eu calculo ela? Vamos lá. A soma algébrica entre eles da primeira e segunda etapa. Eu vou fazer o quê? Eu vou cancelar aqueles que estão na mesma quantidade em opostos e vou somar aqueles que estão do mesmo lado. Sendo que eu tenho que ter cuidado. Quando eu quero obter a primeira reação, eu tenho que me basear naquela reação. Então, o que vai acontecer aí? Nós que temos semelhantes em membros opostos, que se anulam, ó, monóxido. E aí, quando eu anulo, todos os outros podem descer. O carbono grafite desce, porque não tem ninguém para anular ele. Um meio com um meio do oxigênio é somado, formando um. E o dióxido de carbono desce. Assim eu posso obter o ΔH. Concluindo que o ΔH é a soma, então, respeitando as regras matemáticas, eu obtenho menos 94,0 quilocaloria por mol. Então, tá aí as etapas. Ok, ó. Totalmente algébrico. Olha só o outro. Calcular a entalpia dessa reação. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma reação que está embaixo e a partir dessas outras três de cima eu tenho que obter ela. E o meu valor de ΔH. Então, o que vai acontecer? Olha só. A equação dadas deverão ser arrumadas de tal modo que a soma resulte na equação problema.
quando eu faço a rearrumação delas, o que eu obtenho aí? Qual é a minha equação problema? Essa. Aí o que eu tenho que fazer? Algumas eu vou ter que inverter. Se eu inverter, eu tenho que mudar o ΔH. Outras eu tenho que multiplicar. E assim vai. Então, o que acontece agora? Vamos identificar os algarismos romanos. 1, 2 e 3. Segundo aspecto. Devemos manter a equação 1, pois dessa forma obteremos gás carbônico como produto. Eu vou voltar lá para vocês perceberem. Ó, vocês percebam que essa é o que eu quero. O CH4 está do lado dos reagentes. Observe que o CH4 aqui está do lado do produto. Então, essa reação eu vou ter que inverter ela. Tá? Inverter. Se eu inverter, o sinal do ΔH vai mudar. O O2 está de qual lado? Opa, ele está dos dois lados aqui. Então, significa dizer que alguma coisa vai acontecer com ele. Como ele está em 2, então eu vou dar prioridade a outro, CO2. O CO2 só está aqui, nessa primeira reação. Então, ele vai permanecer, vai ser repetida essa reação. Tá? O ΔH vai permanecer o mesmo e não vai ser multiplicado, porque o valor que está aqui é 1, aqui também é 1. Para a água, também ó, está do lado correto, eu não preciso mexer em nada, porque o valor da água está no mesmo condição. Então, vai ser só repetir o 1 e o 2, e o 3 eu vou inverter. Então, olha só, devemos manter a equação 1, ou seja, repetir. A equação 2, eu vou multiplicar por 2. Por quê? Porque os coeficientes ficaram ajustados. Então, quando eu multiplicar por 2, ela vai ser multiplicada toda, tá? Toda a reação. Eu vou voltar lá, para vocês perceberem. Vocês viram que eu permaneceu igual, repetir. Só que a 2 eu vou multiplicar. Por que a 2 vai ser multiplicada por 2? Então, 2 hidrogênios aqui. Cadê a canetinha? Vamos lá. Voltando. Multiplicou todo mundo, né? Então, eu obtenho isso, a nova reação. O ΔH2 também é multiplicado. Agora, inverteremos, ó, a 3, de modo a obter o metano como reagente. Pronto. Então, tá aí. Observe a inversão do sinal ΔH3. Viu como eu havia falado para vocês. Então, tá aí as 3 novamente relacionadas. Agora, a gente vai aplicar as relações, né? Pronto. Observe os cortes. A gente vai cortar aquilo que é igual e que está em lados opostos. Carbono grafite corta-se com o carbono grafite, mesma quantidade. H2 corta-se com H2, certo? E aí a gente só faz descer as outras reações. Então, obtemos ΔH 200 menos 212. Então, é só proporcionar. Olha só, eu acho, posso estar até errada, mas vamos conferir um detalhe bem aqui. Eu vou voltar. Tá aqui. Então, vocês percebem que a equação problema... tem horas que a canetinha aparece, tem horas que não. A equação problema é essa, ó, que tá aqui embaixo, certo? Vocês percebem que ela não tem aqueles coeficientes, significa dizer que ela não estava balanceada. Vamos ver se a questão te forneceu isso antes. Tá aqui, tá? Da questão exemplo 2, tá? Não tá aqui. Beleza, então, a equação problema, ela deveria ter colocado pra gente os coeficientes. Por quê? Se eu quisesse deixar dessa forma, tá? Onde estaria o empecilho maior? Vejamos bem. Rapidamente, eu vou abaixar aqui a canetinha para vocês, só para vocês poderem entender, porque ficou meio confuso. Então, vocês percebem que esse H4 aqui vai ser invertido. Então, esse H2, ele vai vir para cá.
E o que acontece? Na segunda reação, ele acaba sendo multiplicado por 2. Por quê? Porque eu tenho um 2H. Então, eu só vou poder cancelar esse 2H para ele não estar visível na equação que eu quero se eu multiplicar toda essa segunda reação. Certo? Então, é isso que acontece bem aqui. Tá? Então, o detalhe para o final da questão lá foi esse. Opa! Então, toda essa relaçãozinha aí de etapas. Refaça esse material, tá? De forma a ficar mais conciliado o entendimento de vocês, quanto tá, fazer à mão mesmo. Então tá aí, cortei carbono grafite, cortei os hidrogênios. Então o próximo é o quê? Coexistiu a reação em si. Então, todos os outros vocês vão perceber, aí canetinha, que eles não têm outros a serem eliminados. Então, o CH4 desce, está aqui ele. O oxigênio, a gente soma os dois, fica 2O2. O CO2 desce e a água também desce, porque não tem ninguém. Então, aplica-se tá, o ΔH. Normalmente, a matemática. Então, é essa reação aqui que deveria estar exposta no primeiro exemplo lá do início. Tá? Por quê? Porque senão você fica sem um apoio. Então, às vezes as questões te fazem isso, como ela fez aqui, colocou uma reação que não estava balanceada para vocês, e outras vezes ela coloca balanceada. É lógico que as balanceadas são muito mais fáceis, né? De ser resolvidas. Então, o calor padrão de formação ou entalpia padrão de formação é o calor desenvolvido na formação de um mol de determinado composto a partir das substâncias simples. Então, temos aí os estados de formação. Então, agora a gente vai ver a reação de formação. Tá aí uma reação de formação, são várias reações, onde apresenta o ΔH ao estado padrão. Certo? Para um mol. Vocês estão vendo que é a relação para um mol. Então, existem tabelas dos quais apresentam já especificações quanto a essa entalpia de formação para vocês. Então, esses calores padrão são desenvolvidos no meio do cálculo mesmo. Então, eu posso fazer uma lei de Henry, ou eu posso calcular dentro da própria reação esse ΔH de combustão. Então, vamos lá. A gasolina possui maior poder de calorífico. Opa! Veja a tabela de calores de alguns alimentos a seguir. Isso aí é relacionado às calorias, né, de alimentos que a gente. Então, temos alimentos, temos as calorias e as representações aí. Por exemplo, um bife tem 2,7 calorias, uma cerveja tem 0,3, a carne de porco 5,8. Então, existe uma diferença gritante entre as calorias quando a gente come, se alimenta de algo desse tipo. Calor de diluição ou dissolução da entalpia é o calor desenvolvido para um estado padrão segundo uma solução diluída, certo? Então, temos aí valores diferenciados para exotérmico e endotérmico. Existe, é lógico, a de neutralização. Então, para ácidos e bases, né? Lógico. A variação de entalpia de reação pode ser calculada, sim, através de produto menos reagente. Então, tá aí, pronto, é o que eu queria chegar. Então, eu tenho a disponibilidade de uma tabela com esses valores e eu tenho a reação. O que eu vou aplicar? ΔH igual a ΔP ou HP menos HE, ou seja, a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Lembre que a entalpia do produto é após a seta. Então, voltando aqui, ó, produto, reagente, ok? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores aqui e vou substituir e fazer o cálculo. Entalpia de produtos. Então, tá aí. 3, porque é o coeficiente, 4 o coeficiente, aí eu vou fazer as substituições, ó. 3 vezes menos 94, da onde tem esses valores? Na tabela anterior. E eu tenho que correlacionar esses valores a coeficientes, ok? Faz-se o cálculo e obtemos menos 488,7 kcal por mol,
ou seja, exotérmico. Agora, a energia de ligação. A energia de ligação existe em quebras e formações, não é isso? Onde o início, uma quebra, exige absorção de energia, ela é endotérmica, e a liberação, a formação do produto, ela é exotérmica. Então, olha só, para romper um molde de água no estado gasoso, teremos. Quebrou, ó. Cada ligação dessa equivale a 110. Para onde foi que veio esse 110? Tabela, tá? Tem que ter a tabelinha. Então, temos aí, ΔH igual a 220, não é isso? Considerando a quebra da água, das ligações da molécula de água. Observe a reação para todos os participantes. Olha aí. Agora sim, ficou mais visível, né? Então, cada uma dessas ligações equivale a um valor. Está expresso embaixo. E aí, o que você faz? Você substitui esses valores e joga na fórmula. Lembrando que eu tenho o quê? A entalpia do reagente mais a entalpia do produto. Considerando que a entalpia do produto vai ser negativa. Tá? Então, vamos lá. Mais uma. Para formar essas ligações, vocês percebem que esses valores vão ser multiplicados por valores negativos, né? Total liberado de CO2. O cálculo final será, olha só. Então, vou voltar, porque eu sei que vocês não perceberam, ó. O primeiro cálculo que foi disposto está relacionado só, vamos abaixar a canetinha, só esta parte. Então, vocês percebem que eu tenho OH, CO, CH e OO, ok? Então, somente referente a essa ligação. Então, esses valores estão especificados na tabela. E aí, quando eu somo todo mundo, dá 2.672,5, porque aqui todos são fatores positivos. Quando eu vou para o exemplo seguinte, para a etapa seguinte, que é relacionado aos produtos, canetinha, produtos, ó, CO são duas ligações, do lado do outro, e HO também são duas. Por que o valor é negativo? Porque a gente está falando de liberação, não é isso? A gente está falando de exotérmico. Então, aquilo que eu falei para vocês, esse lado aqui é endo, é positivo, e esse é exo. Quando eu estiver falando de energia de ligação, cuidado. Não é produto menos reagente, é reagente mais produto. E esse mais ele acaba sendo negativo, porque o produto é exotérmico. Ok? É por isso que ficou dessa forma no cálculo final. Perceberam aqui, ó. Calor absorvido, calor liberado. Um é positivo e o outro é negativo. Então, quando se soma, a gente vai ter 356. Então, aquela reação equivale a uma reação endotérmica. A quebra de ligação envolve a absorção de calor. Certo? Então, ó, só quebrou, processo endotérmico. A formação de uma ligação envolve liberação de calor. Formou ligação, é um processo exotérmico. E até a próxima.